Estamos de volta com Sempre com Você. Estou recebendo hoje aqui o advogado Ali Salum. Hoje vamos tratar sobre testamento. Seja muito bem-vindo, Ali. Muito obrigado, é sempre um prazer participar do programa. Já é nosso parceiro aqui, né, Ali? 3 anos, agora anos, completamos olha participando só. do programa. A gente fica muito feliz com a sua parceria aqui conosco. Hoje falando sobre testamento, esclarecendo para quem está em casa, o que seria o testamento, Ali? Testamento é um instrumento, Paloma, que é um documento que é utilizado para regular o patrimônio das pessoas após a sua morte. Então ele é um pouco diferente do inventário, porque no inventário espera-se a pessoa morrer para saber para quem que vai, para quais herdeiros serão divididos os bens. No testamento já é possível adiantar isso e fazer essa divisão com esse documento. Segundo a vontade da pessoa, né? Sim, é um ato de última vontade, é considerado um negócio jurídico. É um contrato que ele tem algumas formalidades para serem seguidas dependendo da espécie que é esse testamento. Então, no geral, é um documento que vai regular a distribuição do patrimônio para os herdeiros após a morte do testamentário. E o que deve conter nesse testamento, Ali? No testamento, deve conter todas as disposições de última vontade do testador. Seja bens móveis, seja bens imóveis, sejam reconhecimento ou dissolução de união, reconhecimento de união estável, reconhecimento de paternidade, utilização de fertilização in vitro após a morte. Então isso tudo pode conter dentro de um testamento. A parte tem que estar com as faculdades mentais bem, o discernimento completo, não pode estar com o discernimento avariado, então tem que constar todos os dados do testamenteiro e de quem serão aquelas pessoas que vão receber esses bens. Muito bem. Qual seria a diferença, Ali, do testamento público, o cerrado e o particular? Pois não, o testamento público é aquele que é feito perante o tabelião, em um cartório, perante 3 testemunhas, e as testemunhas vão ler esse testamento e o tabelião irá redigir e ler também esse testamento. Então, por isso que ele é chamado público. O cerrado, o próprio nome já diz, ele é fechado, ele é costurado, como antigamente, mas hoje não se faz isso. Mas antigamente ele era costurado e igual a gente vê em filmes, ele colocava a cera e fechava com aquela sineta, com o carimbo, igual era feito antigamente. Mas hoje não é mais feito assim. Alguns cartórios mais antigos ainda fazem esse procedimento de costurar realmente o documento. Mas o tabelião, ele fica arquivado no cartório, mas o tabelião não tem acesso ao que está escrito lá dentro. Ele só confirma o recebimento desse testamento e que existe um testamento. Entendi. E o particular é o testamento que a pessoa faz e deixa numa gaveta de casa, no seu cofre, no seu armário, e isso só é descoberto após a sua morte. Mas 2 testemunhas assinam a existência desse testamento. Então ele pode chamar 2 amigos, fazer um testamento e guardar no seu cofre, no seu guarda-roupa. Esse é o testamento particular. Então são essas as diferenças. Os 2 primeiros são feitos no cartório, mas o tabelião toma conhecimento de todo o que está disposto nesse testamento, e os outros 2 o tabelião não tem, o cerrado o tabelião não tem conhecimento, e o particular é aquele mais privado, aquele também chamado de secreto. Olha só, muito bacana. E existe testamento que podem ser feitos em condições especiais? Sim, nós temos os testamentos aeronáutico, marítimo e militar. Esses são algumas espécies que podem ser feitos a bordo de aeronaves de guerra, ou aeronaves comerciais de carga, ou aeronaves de passageiros de turismo, ou navios também de guerra, navios de passeio, como os cruzeiros. Então, a bordo dessas embarcações e dessas aeronaves, é possível fazer esse testamento perante o comandante, com algumas testemunhas, e é registrado no diário de bordo. Olha só. É como se fosse um cartório que estivesse lá, mas como nós cartório marítimo. Como nós não temos a figura do tabelião, é possível fazer perante o comandante dessas embarcações, que sempre há um comandante, um capitão. Sim. E o militar
em qualquer ambiente que o militar se encontre a serviço do exército, seja em guerra ou não, ele pode chegar perante também o seu superior com testemunhas e fazer esse testamento. Não precisa necessariamente ser perante o tabelião, porque em determinados lugares não vai haver o tabelião. O testamento, ele é apenas para as pessoas que possuem muitos bens ou não? Não, o testamento pode ser para qualquer tipo de bem. Direitos, como eu disse, você pode reconhecer a paternidade de um filho que você sabia que você tinha ele, mas você deixou isso escrito no testamento, para registrá-lo depois da sua morte. Você pode também dispor de ações, bens móveis, imóveis, o que quiser fazer pode constar do testamento. Mas desde que fique bem claro, apenas 50% do seu patrimônio, seja ele qual for, é que pode ser feito por testamento. Os outros 50% tem que ir pela via do inventário. Existe alguém, Ali, que em hipótese nenhuma pode ser beneficiado através do testamento? Sim, existem aqueles herdeiros que podem ser, ou legatários, né? Só para diferenciar, os herdeiros testamentários, esses que recebem esse benefício, são beneficiados pelo testamento, eles recebem uma fração da herança do falecido. Então, ele não tem essa divisão correta dos bens. Ele recebe uma parte. Você receberá 1/3 dos meus bens. Uma parte dos meus bens. Os legatários, eles recebem um bem individualizado. Você receberá o carro tal, ano tal, cor tal, separadamente. Você receberá a fazenda tal, a casa tal. Esses são os legatários. Então, os que não podem ser beneficiados são aqueles geralmente que atentam contra a vida do testador, já atentaram contra a vida do falecido, são considerados herdeiros indignos, são desherdados, né? Então, essas pessoas, elas não podem receber, teoricamente, a herança, né? Os bens que estão no testamento, mas isso tem que passar por um processo judicial, será uma briga bem demorada. E quando pode ser alterado esse testamento e quem pode fazer essa alteração? O próprio testador, até antes da sua morte, ele pode fazer essas alterações, né? No particular, ele pode apenas rasgar e fazer outro. No testamento público e no cerrado, ele terá que ir até o cartório novamente e fazer as modificações, ou até revogar esse testamento. Somente ele pode fazer isso. Entendi. E depois que a pessoa morre, como é feito? Simplesmente já está tudo dividido e pronto? Ou as pessoas podem recorrer? Não, tal qual o inventário, você terá que ingressar com uma ação judicial e o juiz que fará a abertura desse testamento e esse testamento será lido, serão chamadas as testemunhas e será verificado se não ultrapassou esse 50% que ele poderia fazer no testamento. Então, aproveita-se para fazer o inventário de 50% da parte que era indisponível e 50% do que estava disposto em testamento. Então, será analisado se não violou nenhuma norma, como, por exemplo, se à época ele não estava, não era tóxico, não era um ébrio habitual, se ele estava com discernimento consciente, se ele não foi coagido, se não é uma simulação, se não foi uma fraude. Esses pontos são analisados no processo judicial. Demora um pouquinho também. No caso de um testamento onde tem herdeiros os filhos, por exemplo, e o pai morre e aparece um outro filho, como esse filho pode recorrer a esse testamento? Primeiro ele terá que entrar, se ele não foi reconhecido, se ele não tinha esse registro, o pai no registro de nascimento, ele terá que entrar com um reconhecimento pós-mortem, esse realmente é o novo, após a morte, de paternidade. Terá que fazer uma investigação de paternidade para ver e será rompido esse testamento, se vir a reconhecer ele como filho legítimo,
esse testamento será rompido e será novamente feita uma divisão. A grosso modo é isso, será feita uma nova divisão dos bens por conta desses 50%. Precisa ser comprovada essa paternidade. Sim, precisa ser para depois possa ser. Sim, aí possivelmente o processo em que foi feita a abertura do testamento, ele será suspenso até ser reconhecida a paternidade dessa criança. Doutor, o seu Hélio, lá do Cabreúva, está perguntando ali o que é testamento vital. Testamento vital é o testamento feito em vida. Como todos os testamentos são feitos. Ele é o testamento feito em vida e ele nada mais é que um outro nome para o testamento. Ah, sim. Por isso que difere do inventário, né? Geralmente o inventário é após a morte, só se fala do falecido, e o testamento geralmente se fala só da pessoa em vida, fazendo as disposições de última vontade. É o que a gente falou no início da entrevista, sim. isso. Muito bem, Ali. E se existe algum fato que pode anular esse testamento, ou alguma possibilidade de anulação ou não? Sim, nessas hipóteses que pode-se anular qualquer contrato ou qualquer negócio jurídico que foi feito, o Código Civil ele regula a anulabilidade e a nulidade nos casos de simulação, que são os defeitos do negócio jurídico. Então, se houve coação, anulação, simulação, se houve fraude, se não cumpriu nenhum dos requisitos, faltou uma testemunha, por exemplo, o tabelião fez assim mesmo esse testamento, né? Se houve a disposição de mais de 50% da totalidade de bens, esse testamento ele pode ser revisto, pode ser anulado, ele pode ser discutido judicialmente. Ali, uma última pergunta. É possível que o portador de deficiência visual faça um testamento e o portador de deficiência que não possa exprimir sua vontade? Sim, o portador de deficiência visual e os surdos mudos, eles podem sim, perante o tabelião, eles só poderão fazer o testamento público. Perante o tabelião, porque o tabelião ele tem fé pública e ele é uma autoridade para esses assuntos. Então, com testemunhas e pessoas que entendam será tomado nota de tudo isso e o tabelião pode sim fazer um testamento para eles. Agora, quem tem o discernimento reduzido ou já não tem mais que são os deficientes mentais, as pessoas com síndrome de Down, que venham a ter patrimônio, essas pessoas, elas infelizmente, elas não podem fazer testamento. Muito bem, Ali, gostaria que você deixasse algumas considerações finais aqui para o nosso programa. Eu agradeço mais uma vez a participação, encerrando o ano. Para nós foi muito proveitoso aqui em matérias do direito e desejo um 2019 de sucesso, paz e alegria para todos que nos assistem, para todos do programa. Quero desejar a você, Ali, um feliz ano novo, que você em 2019 possa continuar aqui com a gente, sempre com você. Obrigado, estou sempre à disposição. Obrigado. Muito bem, esse foi o Dr. Ali Salum, especialista em direito da família, falando sobre testamento. Espero que você de casa tenha gostado. Nós vamos para um breve intervalo, daqui a pouco voltamos com mais notícias no dia de hoje.